Em 2016, o Papa Francisco teve um famoso embate com o Donald Trump, porque durante uma visita ao México, ele foi questionado sobre uma proposta do Trump, lembrem, de 2016, onde o Trump disse que construiria uma fronteira, um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. E sobre isso, o Papa Francisco disse que se alguém quiser erguer muros ao invés de construir pontes, essa pessoa não é cristã. Bom, alguns de vocês sabem, outros não, que eu, na semana passada, estava justamente no Vaticano. E lá você repara que todo o lugar é murado para proteger o território governado pelo Papa. Aliás, o muro é bem mais alto e muito mais bem feito do que o Trump tentou construir ou começou a construir. Então, por que o Papa Francisco fez isso? Ora, por nojinho ideológico do Donald Trump. Chegou a dizer que Donald Trump não era cristão porque queria construir um muro para proteger a própria nação. Mas sobre quem é ou não cristão sendo presidente dos Estados Unidos. Pelo menos o Trump não era católico. Mas, seguindo a sequência aqui, só uma pequena recapitulação. Em 2019, a gente teve o famigerado Sínodo da Amazônia. E nessa ocasião, o Papa convocou os bispos e líderes da região amazônica para discutir a pauta, de novo, do meio ambiente, além dos povos indígenas e, graças a Deus, alguma coisa boa, a evangelização na Amazônia. Nessa ocasião, não somente, mais uma vez, ele empurrou essas questões mentirosas a respeito da pauta ambiental, mas também se exibiu uma estátua indígena de Pachanama, a deusa andina da terra, ocasião na qual ele foi, na época, duramente criticado por permitir ídolo pagão dentro de evento do Vaticano. Mas era bacana, era politicamente correto, era ecumênico. Nesse contexto, tem um ritual indígena completamente documentado, chamado Capacocha, que é uma prática religiosa inca, onde crianças eram sacrificadas nas montanhas para apaziguar os deuses ou agradecer por vitórias ou colheitas. Inclusive essa Pachanama, que é a deidade cuja estátua o Papa Francisco permitiu que fosse exibida em um evento religioso cristão. Por mero, digamos assim, vontade de agradar o beautiful people. Mas em 2019 também ainda, durante uma visita no Emirados Árabes Unidos, o Francisco se reuniu com o grande imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, e juntos eles assinaram o chamado Documento sobre a Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Convivência Comum. E o texto do documento afirmava que, abre aspas, o pluralismo e a diversidade de religião, com sexo, raça e língua, são queridos por Deus em sua sabedoria. Então, o islamismo é bom, o budismo é bom, o espiritismo é bom, né? Quanto mais diversidade, melhor. É isso que a Igreja Católica prega, né? Não. Diversidade como o fim último do homem não é o que a Igreja Católica prega, é o que uma outra ideologia prega. O que a Igreja Católica prega, eu não sei, posso estar desatualizado, não tenho visto todos os últimos dogmas, mas a última vez que eu vi é que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Mas eu acho que quando você está lá passeando nos Emirados Árabes Unidos, um país onde cristãos são ativamente perseguidos, que é ilegal, onde um muçulmano se converta ao cristianismo, talvez valha a pena você dizer que diversidade é uma coisa boa. Em outubro de 2020, eu não posso passar o dia aqui falando do Papa, mas o documentário Francesco trouxe uma entrevista do Papa Francisco em que ele declarou
em tese, diz o documentário, que pessoas em união homossexual merecem proteção legal em termos civis, o que para mim, tudo bem, mas contraria os ensinamentos anteriores do Vaticano, que condenavam a aprovação legal das uniões homossexuais. Na verdade, a gente poderia passar o dia aqui falando sobre os sinais trocados que o Papa deu a respeito dessa questão da homossexualidade. Né? Então é permitido abençoar casais homossexuais. A gente trouxe aqui, inclusive, católicos no programa para tratar esse assunto com mais profundidade, e, como sempre, as ideias eram que o Papa era mal interpretado. Sempre o Papa era mal interpretado, eram sempre sinais de que o Papa era mal interpretado. Acho que nunca houve um Papa tão mal interpretado que fazia questões de dar sinais que eram de mal interpretados. E essas são apenas algumas questões. Né? Eu acho que é difícil a gente esconder a ideologia desse Papa e a posição dele até política em relação ao Brasil e à América do Sul. Né? O Francisco foi, por exemplo, o homem que disse que o Lula havia sido condenado sem provas e que Dilma Rousseff tinha as mãos limpas. Aliás, eu vou citar as frases para que ele não seja mal interpretado. Diz o falecido Papa: o caminho é aberto com os meios de comunicação. Deve-se impedir que este chegue a tal posto. Então o desqualificam e mentem sobre ele a respeito de um delito. E fazem uma denúncia criminal, uma denúncia enorme, onde não se encontram provas. Mas para condená-los, basta mostrar o tamanho da denúncia. Onde está o delito? Aqui, sim, parece que sim. Assim foi condenado Lula. Não chegou ao Papa o memorando, né, os milhões e bilhões que foram devolvidos, todas as confirmações de pessoas que participaram dos processos, as confissões e etc, etc. Nada disso vale de nada. E o que aconteceu com Dilma? Uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente. Eu não preciso nem falar da icônica foto dele, por exemplo, não é só Lula e Dilma, mas com Evo Morales, da Bolívia, que não é uma foto comum, mas é simplesmente ele segurando uma foice e um martelo, os dois símbolos do comunismo. Então, meu ponto nessa história é: só porque ele era Papa, para os católicos, o vigário de Cristo, a gente tem que fechar os olhos e não reconhecer o legado horrível que Papa Francisco teve à frente da Igreja Católica Romana? Vocês me desculpem, eu rogo a Deus que Papa Francisco esteja lá com ele, que tenha encontrado o seu caminho, como todos os homens. Mas eu não vou deixar, desculpem, não me deixa saudade nenhuma. Nenhuma saudade do Papa Francisco. O mesmo Papa Francisco que criticava dizer que Donald Trump não era cristão por causa do muro, onde estava quando o católico abortista Joe Biden movia mundos e fundos e usava meu dinheiro como pagador de imposto para financiar o assassinato de crianças através do aborto? Nós tínhamos duas figuras chaves na política americana, as duas abortistas e católicas. Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, e Joe Biden. Nancy Pelosi defendeu a legislação para legalizar o aborto em 50 estados americanos. Qual foi a postura, qual foi a palavra de condenação do Papa Francisco? Nenhuma. Zero. Nenhuma palavra de condenação. Donald Trump
porque quer construir um muro para proteger o seu país, assim como o país do Papa é protegido, não é cristão. Deixa eu contar para vocês. Para entrar no Vaticano, onde irão Lula e os ministros do STF, onde o pessoal vai lá fazer uma excursão e conspirar contra o Brasil, deixa eu dizer para vocês, é impossível entrar no Vaticano sem você já está dentro da Itália e você quer entrar dentro do país do Papa. Sabe o que você tem que fazer? Abrir sua bolsa, passar pelo raio-x, um puta controle de fronteira. E Donald Trump não era cristão, porque queria construir um muro. Mas Joe Biden, Nancy Pelosi, esses dois católicos, portanto, debaixo, digamos, da jurisdição do Papa, foram excomungados, porque não é cristão, né, é uma espécie de excomunhão. Só não é porque ele não está comungando, mas ele não, se você não é cristão, é que você não faz parte do nosso grupo. Aí você pergunta, e os católicos? Não, eles estavam lá, tomando na missa, tomando Eucaristia, tudo bonitinho. Nada, comungando perfeitamente.